Então tá, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula que vamos tratar das perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Só que antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Abençoa esse momento em que vamos aprender mais da tua palavra, que tu possas firmar em nós o teu conhecimento, para que possamos, ó Pai, resistir nos dias maus, mas também possamos responder com o conhecimento que tu mesmo vai nos passar, às pessoas que nos perguntarem a respeito da nossa fé. Que tu possa produzir em nós conhecimento, sabedoria e discernimento. É o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos, então, iniciar essa aula. O presbítero Júlio pediu que eu fizesse um rápido retrospecto da pergunta número 20, que tem a ver ainda com a providência de Deus, que é qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado. Isso é muito importante, é no estado em que foi criado, ok? Então, só para dizer que esse estudo ele é baseado nesse livro, no Catecismo Maior de Westminster comentado, e também no comentário do Catecismo Maior de Westminster da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então, a pergunta 20 é: qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado? Então, qual foi essa providência de Deus para com o homem? Então, a resposta que os teólogos lá da Catedral de Westminster eles chegaram à conclusão é: a providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado consistiu em colocá-lo inicialmente no paraíso. Isso aqui é muito importante. No estado que foi criado, o homem foi colocado no paraíso, lá no Jardim do Éden, designando para cultivá-lo. Então tinha esse trabalho, tinha que cultivar, tinha que guardar toda a obra da criação, dando-lhe liberdade. Então tinha liberdade para comer qualquer das árvores do jardim, e com uma exceção, né? Vamos ver daqui a pouco, mas tinha uma exceção, mas dando liberdade para comer de todo o fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio. Então ele tinha domínio sobre toda, tanto sobre os animais como sobre os frutos da terra, e ordenando o matrimônio para o seu auxílio. Por isso que ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, mas essa auxiliadora ela é idônea, ou seja, está no mesmo nível, aquela pessoa que olha nos olhos, em conceder-lhe comunhão com Deus. Então, fazer a parte da providência de Deus, a comunhão diária ou permanente com Deus, instituindo o dia do descanso, né, da mesma forma como Deus descansou no sétimo dia, era uma ordenança, era um mandato que também o homem descansasse no sétimo dia, entrando em pacto de vida com ele. Então, Deus estabeleceu aqui um pacto com o homem, e esse pacto era um pacto de obras ou pacto de vida. Vamos ver detalhes daqui a pouco, sob a condição. Então, tinha uma condição, era um pacto que exigia uma certa condição. Essa condição era uma exigência de uma obediência pessoal, perfeita e perpétua. Então, tinha que ter essa condição de obediência, da qual a árvore da vida era penhor. Então, a garantia desse pacto da vida é exatamente essa árvore da vida, que também ficava no jardim, proibindo-lhe, aqui está a proibição. Então, essa condição de obediência tinha aqui essa proibição, proibindo-lhe de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha um conjunto de árvores no jardim, uma quantidade, imagino, imensa de árvores, produziam frutos, mas existiam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Então, se por acaso ele viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, haveria morte. Tá? Então, os textos bíblicos estão aqui, e vamos rever
a eles. Então, liberdade para comer do fruto da terra. Gênesis 2, do 15 ao 16, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, está dando toda a liberdade para o homem comer do fruto da terra, mas ele também tinha que guardar, tinha que cultivar, tinha que manter exatamente esse jardim com toda a criação de Deus deveria ser mantido, guardado pelo homem. Aqui o comentário que eu faço é que o homem devia produzir, ele poderia gerar, ele era um homem inteligente, poderia gerar as coisas, novos materiais, o que fosse, só que sem destruir. Então a ideia é produzir, mas sem destruir. É algo que o homem não está fazendo, não fez de lá para cá. Ele produz, mas acaba destruindo a natureza, ou seja, a criação de Deus. Tá, então esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que ele colocou toda a obra da criação sob o domínio humano, quer dizer, os animais e as plantas estavam sob o domínio do homem. Gênesis 1, 28 já nos diz que e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Destaque aqui está a palavra sujeitai-a. Então, o homem pode sujeitar a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o que isso significa para a gente é que o homem foi colocado por Deus como um mordomo. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Então, todas as coisas pertencem a Deus. Mas Deus nos colocou como mordomo, pessoas que cuidam de todas as coisas. Matrimônio. Matrimônio para o seu auxílio. Então, por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o papel da mulher é auxiliar o homem nas suas ações. E esse auxílio, ela foi colocada como auxiliadora, o homem foi colocado como o líder do lar, mas, apesar disso, apesar dela ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, está lá em Efésios, ela é idônea, ou seja, ela está no mesmo nível de capacidade, ela não tem nenhuma diferença em condições de exercer o papel. Ela pode sim exercer o papel. E tem muitas mulheres que querem exercer esse papel porque os homens não querem fazer o seu dever. Mas a mulher foi colocada por Deus como auxiliadora. Então, o fundamental, o fundamento geral da vida conjugal é o companheirismo. Então, a palavra-chave aqui é exatamente companheirismo. Homem e mulher trabalhando juntos para viverem, no caso, a vida comum do lar, sempre guiado pelo próprio Deus. Então, essa é a ideia. Mas também o homem deveria ter comunhão com Deus. Foi por isso que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, para glorificar a Deus, mas ter relacionamento com Deus. É por isso que a passagem, Gênesis 1, 27, nos diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o homem foi criado à imagem, tem outra passagem que fala imagem e semelhança de Deus, mas são equivalentes. Então, foi criado à imagem de Deus. Foi criado com atributos que vêm do próprio Deus. Por exemplo, o homem foi criado com raciocínio, racionalidade? Sim, o homem ele consegue raciocinar. Ele foi criado um homem inteligente? Claro que sim. Sensível? Também. Criativo? Claro. Espiritual? Também. Então, o homem foi criado com alguns atributos que vieram do próprio Deus. É por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É claro, vamos ver, né, outros mais para frente, é claro que quando o homem pecou, essa imagem de Deus ficou um pouco deturpada, mas todo homem, toda mulher, independente se é crente ou se não é, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, todos, sem distinção.
como é um dia do descanso. Dia do descanso. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, hoje, que nós consideramos o dia do descanso, ou o sétimo dia, Deus santificou esse dia, porque nele, nesse dia, ele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, Deus nos exige algumas coisas. Com relação ao nosso tempo, ele exige que de 7 dias da semana, ele exige um dia para que seja dedicado a ele, para que possamos fazer cultos em congregação a ele. Não estou querendo dizer que não podemos fazer o culto doméstico, aquele culto que você faz diariamente na sua casa. Não estou dizendo isso. Mas é um culto que você reúne a congregação, quando a congregação deixa de fazer suas atividades seculares para fazer a obra de Deus, para se reunir, para fazer atos de misericórdia, né? Visitações, muitos fazem visitações em hospitais, né? Em presídios. Então, tudo isso pode ser feito exatamente nesse dia que é chamado Dia do Senhor. Então, não é o dia do homem, mas é o dia do Senhor. Então, isso é muito importante. E qual foi a condição que Deus deu de obediência? Ele fez o pacto, mas estabeleceu uma condição. Que condição foi essa? Pronto, está em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, e deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, né, vírgula, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus tinha deixado o homem comer toda e qualquer árvore do jardim. Eu imagino que essas árvores eram o fruto dessas árvores deviam ser saborosíssimos. O homem podia usufruir de todas as árvores, de tudo. Só que Deus reservou dentre todas as árvores, uma delas reservou para si. E do fruto dessa árvore, ele disse: olha, de todos pode comer, mas daquela ali particularmente você não pode comer, porque senão, se você comer daquele fruto, você vai morrer. E o homem, ao contrário, né, Deus disse assim: pode comer todas, menos de uma. O homem queria todas, não queria, não queria todas menos um. O homem queria todas, completo. Então, acabou, né, como diz, né, nos relatos dos teólogos, o homem desejou tudo para si e não deixou nada para Deus, nada para o seu Senhor. Tá. Ainda sobre a condição de obediência, Romanos 5,12 também nos fala a respeito exatamente disso, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado acabou entrando no mundo por causa de um único homem, no caso, Adão. E através desse pecado gerou-se a morte, como Deus tinha falado. E a morte acabou passando para todos os homens, todos com descendência de Adão, eles são pecadores, já nascem pecadores, porque todos pecaram. E a questão toda aqui é o seguinte: já que o homem já nasce pecador, então, e como o homem é frágil, o homem não consegue fazer nada por si mesmo, o homem ele já nasce escravo, seja de Satanás, se ele não for eleito, se ele for reprovado, ele é escravo de Satanás, ou escravo do pecado, como queira, ou ele é escravo de Deus. Mas ele não tem jeito. Ou ele é escravo de Satanás, ou ele é escravo de Deus. Porque o homem ele é fraco, ele já nasce pecador. Ainda sobre a condição de obediência, Romanos 10, versículo 5, diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então o homem morreu, né? O homem morreu.
pecou, morreu. Mas se existir alguém que consegue praticar a lei ipsiliteris, total, todos os dias, em todos os momentos, ele vai viver exatamente por isso. Mas eu pergunto, quem é que consegue viver a lei completa, de forma cabal, de forma integral, toda ela, e não pode escapar um i sequer, uma vírgula não pode. Tiago, capítulo 2, versículo 10, nos diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, quem consegue viver dessa forma? Né? Ninguém. Ninguém consegue viver, praticar a lei de forma completa. E ainda, Lucas 10, versículo 25 até 28, ainda sobre a condição de obediência, nos diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Mas quem é que faz isso? Quem consegue cumprir a lei cabalmente? Todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Ninguém. Ninguém consegue amar a Deus, né, de todo o coração, força, alma, entendimento, e também amar o próximo como a ti mesmo. Ninguém faz isso. Por isso é que precisamos de Cristo. Então tem aqui a pena de morte. Se você não cumprir aquele pacto de obras, você vai sofrer a pena de morte por causa da desobediência. Tanto é que Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Então, o homem, aqui vale a pena dizer que o homem tinha todas as condições de optar por não pecar. Nada o direcionava por pecar. A natureza dele não era uma natureza pecaminosa. Ele foi criado para o bem, foi criado para fazer as coisas certas. Mas o que aconteceu? Ele tinha a liberdade, ele tinha o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Só que o homem escolheu o mal, escolheu desobedecer, escolheu pecar. E por isso ele acabou abandonando a verdade e resolveu seguir aos conselhos, né, vamos colocar entre os conselhos de Satanás. Por isso é que ele decidiu desobedecer e, como consequência, ele e toda a sua descendência receberam a morte. Então essa foi a primeira parte. Eu fiz um resumo do finalzinho do capítulo 5º, que tem a ver com a providência de Deus. Agora, vamos entrar no capítulo 6º do Catecismo Maior de Westminster, que fala sobre o pacto de vida ou de obra. Então, vamos detalhar um pouco mais como é que se deu esse pacto de obras. É mais conhecido como pacto de obras, mas também chamado de pacto de vida também. Então, a pergunta 21 é: continuou o homem naquele estado em que Deus o criou no princípio? Então, já estamos assumindo que houve a queda, e eu pergunto: será que o homem continuou naquele mesmo estado em que Deus o criou no princípio? A resposta a essa pergunta é que nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, aquela fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Então a pergunta: continua o homem naquele estado em que Deus o criou no princípio? Resposta: não. Infelizmente, não. Não continuou. Mas vale a pena dizer que Deus não foi pego de surpresa.
Deus já tinha planejado todas as coisas, já planejado, inclusive, a redenção de algumas pessoas, de alguns eleitos, para a redenção, né, em Cristo Jesus. Sempre a redenção, sempre em Jesus Cristo. Então, o resumo da história: por causa da liberdade que Deus colocou o homem, foram tentados por Satanás e acabaram transgredindo o mandamento de Deus. Fazendo o quê? Comendo o fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência. Vamos ver detalhes do que é esse estado de inocência, né? Esses detalhes todos vamos ver em seguida. Então, Gênesis 3, de 6 a 8, já nos fala a respeito da queda do estado de inocência. O que é esse estado de inocência? E por que eles caíram, né? Então, Gênesis 3, de 6 a 8, nos diz: vendo a mulher, quer dizer, Eva, que a árvore, após ser enganada, né? Tem uma história antes aqui, que depois vocês vão dar uma lida no Gênesis 3. Mas vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então, aqui a mulher, ela cobiçou ter o entendimento, porque a serpente falou que eles iam ser iguais a Deus. Tomou-lhe do fruto e comeu. Então a mulher foi a primeira a comer. E deu também ao marido, e ele também comeu. A partir desse momento, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então percebam, o pecado nos faz com que nós venhamos a nos esconder da presença do Senhor. É por isso que nenhum pecador se achega até Deus se Deus antes não se achegar a ele. Não existe eu buscar a Deus. Primeiro Deus busca a mim. Interessante que Jesus falou assim, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí quando você chega até Cristo, ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Então perceba como é a história da redenção. A gente até pensa que quem foi fomos nós, por nossa própria entendimento, nossa própria mente, mas não foi. Se Deus não nos tocar antes, nós nunca chegaremos até Deus. E por que ele caiu? Então o homem caiu desse estado de inocência. Então, o estado da inocência é exatamente aquele estado do homem antes de pecar, antes de ele ter qualquer tipo de culpa. Veja que eles se esconderam de Deus. Se tiram o quê? Culpados. Se tiram nus, culpados de estar na presença de Deus. E e antes disso, eles não tinham nenhum tipo de incredulidade, não tinham nenhum tipo de maldade no seu coração, né? Mas estavam, claro, sempre havia a possibilidade de eles pecarem, sempre havia a possibilidade de eles desobedecerem. Havia a possibilidade? Sim, existia. Mas não foram criados desobedientes, não foram criados malvados, não. Eles se tornaram malvados, se tornaram desobedientes após o pecado. Mas sempre existia essa possibilidade de eles caírem, como de fato aconteceu. Ainda com relação à queda do estado de inocência, a passagem de 2 Coríntios 11:3, olha só que interessante essa passagem. Ela diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que acontece aqui é que Eva foi enganada. Eva foi enganada. Ok. Mas Adão, Adão foi traído, foi um traidor, desculpa, consciente de Deus. Interessante. Eva foi enganada, mas o próprio Deus tinha falado com Adão. Então, Adão não foi enganado, porque ele sabia o que Deus tinha falado. E Deus tinha falado para ele. Quando Deus falou, não falou para Eva.
Deus falou para Adão. Então, isso é interessante aqui, né? É, e outra coisa também, se a parte a simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que acontece é que as coisas são simples, são puras, mas o homem resolveu andar por outros caminhos. Mas as coisas são simples. As coisas, a partir do momento que foi corrompida a mente, então se apartou a simplicidade e se apartou a pureza. Tá? Então, quem foi enganada foi Eva, não foi Adão, não foi que foi a Eva foi enganada, mas Adão agiu conscientemente. Então, agora a pergunta número 22 é: caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Então, a pergunta ok, quem pecou foi Adão, tá? Adão pecou. Mas será que a partir disso todos caíram? Todos já nascem pecadores? Quando há o encontro, né, a germinação do espermatozoide lá com o óvulo, naquele momento, nessa junção, já nasce um pecador? Ou esse pecador vai se formando durante o tempo? Então, essa vai ser essa foi a pergunta, e aqui tem a resposta dos teólogos lá de Westminster. Vamos lá, qual é a resposta? O pacto sendo feito com Adão como um representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade. Todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, aí vamos ver depois o que é essa geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então, o que acontece aqui? Algumas pessoas até acham injusto da parte de Deus que eu tenho que pagar por um erro que foi cometido por Adão. Algumas pessoas até questionam isso muitas vezes. Mas não tem jeito, não tem jeito. Adão, ele era o representante de toda a humanidade. Se ele caiu, caíram-se todos. Todos os descendentes de Adão são, já nascem pecadores. Tá? É isso que está é isso que está sendo respondido aqui. Então, todos, absolutamente todos, os que nasceram da união entre um homem e uma mulher, todos são, não tem jeito, todos são, todos são, mas já nascem pecadores. Então, não existe aquela ideia do, que a gente ouve muito falar, né? O anjinho. Ah, poxa, a criança acabou de nascer, morreu. Morreu um anjinho. Não, quem morreu foi um pecador. E aí tem um detalhe interessante. A gente pode ver isso mais para frente. É, essa criança que acabou de morrer, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Ela não fez nada ainda, mas ela vai para o céu ou vai para o inferno? A resposta: se Deus elegeu aquela criança, ela vai para o céu. Se Deus reprovou aquela criança, ela vai para o inferno. Simples assim. É, então, a parte de representar. Vamos estudar um pouquinho sobre o representante de toda a sua posteridade. Atos 17, 26 já nos diz que de um só, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Peguei só a parte A do versículo 26. Ou seja, toda a raça humana derivou-se de uma pessoa só. O pacto foi firmado, o pacto da vida, ou o pacto de obras, foi firmado com Adão. Ok, mas esse Adão, ele era verdadeiramente o representante de toda a humanidade, de toda a sua posteridade. Por isso que o pacto firmado por Deus com o homem, na pessoa de Adão, envolvia também os seus descendentes. Então, isso aí é importantíssimo para nós. E, relembrando aqui mais uma vez, já tínhamos visto no estudo anterior, que havia uma pena de morte para a desobediência. Quando diz, Gênesis 2,17, que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, vamos lá.
essa morte era só para Adão? Não, claro que não. Porque, como vimos anteriormente, o pacto foi feito com Adão. Ok, Adão, mas também a sua posteridade. Então, se Adão morreu, todo descendente de Adão, né, vai ser, vai ser alvo dessa pena de morte. Então, nós morremos também. Se Adão morreu, não esqueça que essa morte é uma morte espiritual, né? Então, se Adão morreu, todos os que são descendentes de Adão já nascem mortos também, mortos espiritualmente. Por isso que tem que haver, né, em algum momento, né, tem a questão da eleição, tem a questão da predestinação, mas tem a questão do chamado. Então, em algum dia, essa pessoa vai ser chamada. Se for eleita, um dia vai ser chamado. É que aí vai existir toda a questão da fé, da conversão e assim por diante. Mas aqui o foco aqui é dizer o seguinte, que essa pena de morte foi repassada também para nós, por sermos descendência de Adão. Ainda com relação à pena de morte, já tínhamos visto Romanos 5,12, mas só relembrando que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui tem um detalhe interessante. Aquele pecado original, que é chamado, aquele pecado que nós já nascemos com ele. Então, vamos assumir que tem uma pessoa que, sei lá, é pouco provável, uma pessoa que nunca matou, porque a morte foi reinterpretada por Cristo, né? Lá em Mateus. Eu falo que a pessoa nunca matou. Se a pessoa nunca matou, ela é uma pecadora que nunca matou. Vamos supor que a pessoa nunca roubou. Nunca roubou. Ela é uma pecadora que nunca roubou. Vamos supor que é uma pessoa que nunca mentiu. Ela é uma pecadora que nunca mentiu. Só para dar uma ideia para vocês que pode até nunca ter feito um pecado, mas ela já nasceu pecadora. É, Davi já disse: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então já nasceu pecador. Por isso que aqui está dito que a morte passou para todos os homens, porque todos, aqui esse todos é todos mesmo, não existe nenhuma exceção. Todos os filhos de Adão já nascem pecadores, certo? Hum, Ainda sob pena de morte por causa da desobediência. 1 Coríntios 15, 21, 22 nos diz: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. É claro que aqui tem duas informações muito importantes, embora o foco seja mais na pena de morte e na questão do Adão ser nosso representante. Aqui tem outra informação, claro, tem duas informações aqui. A primeira informação é que a morte veio por causa de Adão, e por causa de Adão todos morreram, né? Mas aqui tem uma outra informação também que vamos tratar mais para frente, que é exatamente que através de um outro homem, o segundo Adão, veio a ressurreição dos mortos. Então, por causa de um homem veio a morte, mas por causa do segundo Adão, que é Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Ok. E também, como em Adão todos morrem, mas também todos são vivificados em Cristo. O que vale a pena mencionar aqui, meus irmãos, é que tudo bem, a morte veio por causa de Adão, todos morreram e tal. Mas aqui vale a pena frisar uma coisa que eu julgo muito importante. O pecado ele corrompeu a base da origem, a sustentação e de propagação da humanidade. Tem uma pergunta que eu fiz, acho que na pergunta no 17, eu fiz uma pergunta com relação a Adão e Eva. Por que Eva originou-se de Adão e Eva não foi gerada do pó da terra? Por que isso? A resposta, eu percebi que algumas pessoas erraram essa resposta. Aliás, das 5 pessoas que responderam, acho que 4 erraram essa resposta. E está exatamente aqui, digamos assim, corroborando com a resposta correta,
é que o pecado, quando ele corrompe a base, quando ele corrompe a origem, a sustentação de toda a humanidade, é exatamente porque Adão ele é essa base. Adão ele é essa origem, certo? Então, se Adão é essa base, se Adão é essa origem, se ele caiu, caíram todos. Porque vamos supor que Eva tivesse sido criada do pó da terra também. Então, seriam duas origens. A humanidade seria gerada por duas origens. Só que não. A origem foi toda em Adão. E de Adão gerou-se Eva e todos os restantes. Ok? Então, é importante nós entendermos essa questão de por que Adão teve que ser a origem de tudo. Porque ele é o representante de toda a humanidade. Não é ele e Eva, não. É ele. Ele é o representante de toda a humanidade. Então, finalizamos a pergunta 22 e agora vamos para a última pergunta, que é a pergunta 23, que é: a que estado ficou reduzido o gênero humano pela queda? Então, vimos que o homem caiu do estado de inocência. E a que estado ficou reduzido o homem? Ora, a resposta dos teólogos de Westminster é que a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. O homem ele é miserável, o homem ele é pecador. Isso sem exceção alguma. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, mais uma vez, né? A terceira vez que a gente usa Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se você for um pouquinho mais à frente, Romanos 6,23, diz lá que o salário do pecado é a morte. Está só corroborando com o que eu já tinha falado desde o Gênesis. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que o estado do homem é um estado de pecado. Mesmo que ele nunca tenha roubado, ele é um miserável pecador. Mesmo que ele nunca tenha matado, ele continua sendo um miserável pecador. E com relação esse outro detalhe aqui também é muito importante, é que o pecado em si, ele não atuou somente no homem, ele atuou também na natureza, porque a natureza, por causa do pecado, ela foi amaldiçoada. A natureza foi amaldiçoada. Gênesis 3, 17 e 19 diz: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E, como consequência, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Então, lembra que lá no início ele tinha frutos, né, em abundância. Agora, então agora você tem que trabalhar e trabalhar duro, porque é em fadigas, com esforço, você vai obter dela o sustento. Mas, como a maldita é a terra por tua causa, ela vai produzir o quê? Cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No passado, fruta, né? Agora vai comer erva, vai produzir aqui esses cardos, os abrolhos, né? Lembrei agora que tem o trigo, mas tem o joio é muito parecido com o trigo, né? Só que o joio não produz fruto, o trigo produz fruto. Então, essas coisas todas foram por causa do pecado. E no suor do rosto é que o homem vai comer o seu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui tem uma dupla sentença na minha visão. Primeira coisa, para comer o pão, vai ter que suar, vai ter que ralar. E aqui tem uma outra coisa que é importante nós verificarmos aqui. Até que tornes a terra.
porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O homem foi criado para ser, não foi criado para a morte, mas aqui está a sentença da morte física. Já estava morto espiritual, mas aqui também tem a morte física. Ele não foi criado para a morte física. Por isso que nós temos muita dificuldade em entender a questão da morte em si. Nós temos muita dificuldade mesmo. Mas nós não fomos criados para a morte. Fomos criados para a vida. Então aqui tem essa sentença dupla, né? E Romanos 8:22 nos fala também com relação a essa questão que é a natureza, né? Porque diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, toda a criação, toda a natureza, ela sofre, ela geme e sofre essas angústias até agora. E a própria natureza espera a redenção. Quer dizer, não é que ela espera a redenção, né? A redenção não é para ela, é só para nós homens. Mas eu quero dizer que ela sente o peso do pecado também, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Bom, vamos ter aqui temos aqui um questionário com essas perguntas, com diversas perguntas, que vocês podem respondê-las. E gostaria que todos respondessem, né? No questionário anterior, somente 5 pessoas responderam. Gostaria que, obviamente, que mais pessoas viessem a responder. Deixa eu só mostrar aqui aquela pergunta que eu tinha falado. Pronto, estou aqui na pergunta 15, 16, 17. Né? Aí a última pergunta é: por que Deus formou Eva da costela de Adão e não do pó da terra? Então, aqui tem algumas respostas. Então, nessa última pergunta, ó, é, é porque o Lucas acabou de responder, então são 6 pessoas, né? Vejo que teve aqui um empate, né? Empate técnico aqui entre as respostas. Mas assim, por quê? Por que que a resposta correta deixa eu voltar aqui. Por que que a resposta correta é essa terceira? Conforme o plano de Deus, todos os seres humanos devem ter uma única e singular origem, e não duas. Né? Por quê? Deixa eu só ir para cá, porque e não duas. É porque aquilo que eu falei, a partir do único homem, gerou-se toda uma. é, a partir daquele único homem, gerou-se toda a sua genealogia. Quer dizer, a partir daquele homem, gerou-se toda a humanidade, melhor dizendo. Tá? Não foi por isso que é importante que Eva tenha sido gerada de Adão, porque é a partir desse único homem que gerou-se toda a humanidade. Apesar de fazer sentido a primeira resposta, porque Adão foi o primeiro a ser criado e não Eva, ok, faz sentido, mas não é a resposta, digamos, correta. Digamos que ela tem um quê de verdade, mas ela não é a resposta, digamos, mais correta. Né? Porque Eva foi a primeira a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso aqui não faz sentido, né? E conforme o plano de Deus, a costela de Adão poderia ser retirada tranquilamente e sem prejuízo para Adão. Ok, ela está correta, digamos assim, né? Correta, mas não é a mais correta. A mais correta é exatamente essa aqui, ok? E a pergunta agora que estão querendo que vocês façam é essa aqui, pergunta 20, 21, 22, também são 10 perguntas. Eventualmente, se vocês não ficarem muito seguros, sugiro que vocês façam uma consulta, né? Façam uma consulta para responder a essas perguntas. Gostei que vocês respondessem, ok? Gostei muito que vocês respondessem a essas questões. Bom, queria saber se há alguma pergunta.
Alguém tem alguma dúvida aí? Temos várias pessoas que podem responder. Não tem nada no chat? Nada, né? É aquilo que eu sempre digo. Quando não tem nenhuma pergunta, é porque ou a explicação foi muito boa, ou então a explicação foi péssima, ninguém conseguiu entender nada. Bom, como não tem nenhuma pergunta, vamos finalizar esse momento. Já são 17h50 e vamos orar mais uma vez para que Deus abençoe, né, esses momentos que podemos aprender um pouco mais da palavra dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Ó Pai Santo, só tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Porque importa que tu venhas a crescer e que nós viemos, por outro lado, a diminuir. Ó Pai Santo, queremos engrandecer o teu nome porque foi para isso que fomos criados. E queremos te agradecer, ó Pai, por esse privilégio que tu nos concede de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, a explanação da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Que tu possas continuar nos abençoando, continuar nos edificando através da tua palavra, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. E como iremos responder a eventuais pessoas que nos perguntarem a razão da nossa fé, se nós não tivermos o teu conhecimento? Impossível. Abençoa-nos, portanto, ó Pai, nos dá uma semana vitoriosa, mas sempre na tua presença, que possamos glorificar o teu santo nome em todas as nossas ações, que possamos ser crentes no Senhor Jesus, não somente no domingo, mas possamos ser crentes 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. É isso que tu espera de cada um de nós. Ser conosco, ser com a tua igreja, abençoando-nos, nos livrando, guardando de todo o mal. Por isso nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.